Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vão? Tudo bem? Irmãos, estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para estarmos compartilhando a nossa EBD, no qual estamos estudando essa lição Gente de Oração. Amém, meus irmãos? Hoje vamos estar compartilhando a lição número 11, que fala sobre Daniel. Daniel ora conforme a palavra de Deus. Amém? Então convido os irmãos nesse momento a estarem pegando suas Bíblias, para que possamos juntos estar lendo a palavra do Senhor e buscando mais conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas antes de darmos início a esse estudo, vamos orar. Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade que tu nos concede, Senhor, estarmos aqui caminhando, Pai amado, em busca de mais conhecimento da tua palavra, Senhor. Seja conosco, Pai amado, capacita-nos, ó Deus, a entender mais de ti, a buscar mais conhecimento do Senhor e que o Santo Espírito do Senhor nos ilumine, Pai amado, para que possamos estar firmes, caminhando conforme a sua vontade, conforme os propósitos do Senhor em nossas vidas. Nós oramos assim, Pai querido, já agradecendo pela sua mão e misericórdia sobre nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, vamos estar abordando a lição número 11, que fala Daniel ora conforme a palavra de Deus. Amém? O texto base dessa lição, meus irmãos, nós vamos estar em Daniel capítulo 9, onde vamos estar lendo do verso 1 até o verso 19. Então, convido os irmãos a estarem pegando as suas Bíblias, para que possamos juntos estar lendo a palavra do Senhor. Amém? Daniel 9, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, na linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e te guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, o nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo rei, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, e apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor.
nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades e dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos nossas súplicas perante da sua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, pois o amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém, meus irmãos? Então nós temos aí o exemplo de Daniel orando, Daniel suplicando pelo povo de Israel, o povo que estava ali sofrendo, estava sendo perseguido, e Daniel, naquele momento, ele ora, ele suplica a Deus pela misericórdia de Deus. E nós podemos tirar aí alguns exemplos da oração de Daniel para trazer para os nossos dias de hoje, para que possamos estar orando conforme Daniel orou ao Senhor. E temos alguns exemplos que a lição nos traz. Amém, meus irmãos? Então, como deve ser a nossa oração quando constantemente os nossos sentimentos e as circunstâncias conflitam com as Escrituras, né? A lição nos diz o seguinte, meus irmãos: algumas vezes os sentimentos nos ajudam a substanciar as verdades da palavra de Deus. Não podemos negar. O grande problema é que os sentimentos, de maneira geral, são controlados pelas circunstâncias de nossas vidas. E as circunstâncias, geralmente, não são controladas por nós, não é verdade? Isso significa que, quando baseamos a nossa fé, nossas orações, nossas atitudes como cristãos nos sentimentos, corremos o sério risco de estar nos firmando num banco de areia movediça. Então a lição diz o seguinte: se a nossa fé estiver baseada nas circunstâncias, nas emoções, nos sentimentos, tem tudo chance de dar errado. A probabilidade de dar errado é muito grande. Por quê? A nossa fé tem que estar baseada em Deus, baseada em Jesus. Ele é a nossa rocha firme. Nós não devemos basear nossa fé nas circunstâncias, nos sentimentos, e sim a nossa fé em Deus. Amém? Então Daniel nos traz o exemplo de oração centrada no caráter de Deus. Daniel inicia sua oração reconhecendo a majestade de Deus, que enchia o universo, e o seu povo poderia ter aprendido a temê-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo. Nossas orações, irmãos, precisam encontrar sustentação no solo da palavra de Deus. Não há como existirmos antes que Deus fale. Quando oramos, precisamos estar atentos a Deus e não a nós mesmos. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos, em silêncio, estar buscando, através do Espírito Santo, estar ouvindo a voz de Deus.
Nossa oração tem que ser olhando de baixo para cima, orando para Deus e sabendo que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Por mais estranho que nos pareça, o grande segredo para orar corretamente é saber ouvir e não saber falar. Assim como uma criança aprende a falar por ouvir o seu pai, nós aprendemos a orar quando aprendemos a ouvir a voz de Deus. Que lindo isso, né, meus irmãos? O segundo exemplo que a lição nos traz é a oração esperançosa de Daniel, por causa da fidelidade de Deus. A oração de Daniel dizia respeito a Deus por trás das profecias. A questão dos 70 anos que Daniel menciona na passagem era apenas uma parte do todo. Conhecer, meus irmãos, as preciosas promessas de Deus reveladas em sua palavra lança fora a incerteza e começa a dar forma à realidade que nos rodeia. Portanto, as nossas orações devem ser baseadas em promessas reais e infalíveis de Deus, e não nas nossas expectativas, não nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, e sim nas promessas de Deus para nossas vidas. A fidelidade de Deus precisa tomar conta da nossa consciência e a Ele dirigirmos as nossas orações. Como nós sabemos, né, meus irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus. Então, independentemente das circunstâncias que podemos nós estar passando nesse momento, ou uma situação de dificuldade, desemprego, enfermidade, nós temos que ter firmeza na fé que aquilo que nós passamos, aquele problema, aquele vale, aquele deserto, Deus tem um propósito para aquilo. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja passar pelo deserto, aquilo ali tem um propósito para os planos de Deus em nossas vidas. Então nós temos que estar passando pelas dificuldades, orando a Deus, suplicando a Deus para que Deus tenha misericórdia na nossa vida e que os propósitos dele se cumpram em nossa vida. Que nós possamos entender que as dificuldades são para nos fortalecer a nossa fé. Amém? O terceiro exemplo, meus irmãos, que a lição nos traz é a oração consciente da justiça de Deus. Daniel orava conscientemente na certeza que a justiça de Deus ia prevalecer. Dizer que Deus é justo significa dizer que Ele age com equidade moral. O Senhor está certo em todas as suas atitudes, independentemente das circunstâncias. Tudo aquilo que se conforma à natureza de Deus é bom, e o que não se conforma a Deus não é bom. Homens como Davi e Daniel reconheciam a própria injustiça em contraste com a justiça de Deus. Então Daniel e Davi, eles conseguiam encontrar a injustiça, eles conseguiam já perceber a injustiça sendo contrária à justiça de Deus. Devido aos nossos pecados, estamos todos sob sentença de morte, como está escrito em Romanos 3:23. E a sentença essa procedente do confronto da justiça de Deus com a nossa situação moral. A justiça de Deus permanece para sempre totalmente rigorosa em relação ao pecador. Só nos conformamos a ela quando arrependidos, confessamos os nossos pecados, como está em 1 João 1,9, e nos rendemos a Cristo confiando nele, para salvarmos assim a sua justiça imputada aos filhos de Deus. A quarto ponto que a lição nos traz, meus irmãos, é a oração intercessora por causa dos pecados. Daniel ele intercede pelo povo, ele se coloca na posição de intercessor, pedindo a Deus por aquele povo, pelo povo de Israel. Pode-se definir, irmãos, a intercessão como oração contrita e reverente, com fé e perseverança, mediante a qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa ou outras pessoas que necessitem da intervenção divina.
naquele momento, a oração de Daniel, que está escrito no capítulo 9, é uma oração intercessória, pois ele ora contritamente em favor da restauração de Jerusalém e de todo o povo de Israel. Daniel se identifica como povo e se inclui como culpado. Quais os pecados que aquele povo cometera? Vamos ver na lição. Israel fora rebelde aos mandamentos de Deus, como está ali no verso 5. Vamos ver na palavra o verso 5. Daniel 9, no verso 5. Temos pecados e cometidos iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos teus juízos. Israel fora negligente com os profetas do Senhor, como continua no verso 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. E o terceiro exemplo, a lição nos mostra que Israel fora desobediente à voz do Senhor, como está escrito no verso 10. Vamos ler juntos, meus irmãos. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Então, meus irmãos, Daniel ali se coloca como intercessor diante de Deus pelo povo de Israel, pela restauração de Jerusalém. O intercessor é empático e lamenta o pecado. E a oração de Daniel nos desafia a nos comprometermos com o povo, com a sua miséria e sua dor, solidarizando-nos com ele, intercedendo por ele diante de Deus. E finalizando, meus irmãos, a lição nos traz o último tópico, que é a oração confiante na misericórdia de Deus. Deus ouve a oração daqueles que lhe querem ouvir a voz e mudar os seus caminhos. Então, ele tem prazer em derramar bênçãos por causa do amor e da misericórdia que lhe são peculiares, por amor do seu nome, não nos tratando segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua bondade, como está descrito no Salmo 103, no verso 10. Vamos estar lendo, meus irmãos? Salmo 103, no verso 10. Salmo 103. A palavra de Deus nos diz o seguinte, no Salmo 103, verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Como é maravilhosa a misericórdia de Deus, né, meus irmãos? Deus nos ama e Ele quer o melhor sempre para nós. E é isso que essa lição nos traz hoje, meus irmãos. Então que possamos, irmãos, estar orando como Daniel, sermos intercessores, se colocando ali na brecha, em prol orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, para que possamos estar diante de Deus, caminhando conforme os propósitos de Deus. E independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades, nesse momento que nós estamos aí gravando essa lição, nós estamos passando por um momento da pandemia, o ano de 2021, a pandemia da Covid-19 continua, mas nós temos fé em Deus que isso tudo é de passar. Deus tem o melhor para cada um de nós. Então que possamos estar juntos, intercedendo, orando pela misericórdia de Deus e que tudo possa melhorar. Amém, meus irmãos? Então que chegamos firmes. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém?